nosso convidado hoje aqui no podcast Fala DM é o administrador, conselheiro federal pelo Rio de Janeiro, Jorge Humberto Moreira Sampaio, que eu vou tratar agora só como Jorge Humberto, que é o nome mais conhecido. Jorge, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo aqui com a gente, pela sua paciência em bater esse papo, né? E Jorge, para começar, quem é Jorge Humberto? Como é que você a sua carreira de administrador, antes da gente entrar no assunto mais técnico, digamos assim? Boa tarde, Marcos Vinícius, administrador Marcos Vinícius. É um prazer imenso estar aqui, né, com você e com seus ouvintes, que certamente você desperta a atenção e conquista. Né? Eu sou formado em administração e, anteriormente, também formado em engenharia. Né? Sou um jovem pobre, de origem do subúrbio, tão lindo e tão querido como as Laranjeiras, que é o Meia. Né? Estudei no colégio particular, só na admissão, mas o primário, ginásio e científico em colégio público. E comecei o meu trabalho ainda estudando engenharia, numa fábrica de bombas ali perto, no Engenho de Dentro, e logo me encantei pela gestão e pela necessidade de ajudar os trabalhadores a terem uma vida melhor. Então, eu não era o coordenador da fábrica que escravizava, né, os trabalhadores. Eu era um gestor da fábrica que cativava os trabalhadores e conseguia bons resultados e boas produções e conseguia convencer o nosso diretor de que os recursos arrecadados pela instituição eram bem possíveis de ter disponibilidade para melhorar a vida das pessoas. Depois eu fui trabalhar na Telerge, tive um tempo bastante grande na Telerge e começou o meu envolvimento com gestão de materiais. Ainda era a CTB, Companhia Telefônica Brasileira. Companhia Telefônica Brasileira, que em Laranjeiras foi um dos primeiros bairros a ter, quer dizer, isso. Sim. O telefone chegou no Brasil, no Rio de Janeiro, já no final do século XIX, ainda no final do Império de Dom Pedro II. Mas alguns bairros foram recebendo ao longo dos anos. Laranjeiras foi um dos primeiros bairros a receber linhas telefônicas. Isso. Antiga CTB. Nesse momento eu me lembro que você tinha a antiga CTB, tinha os bondes, isso aí é herança canadense. Né? E na CTB, que depois se transformou em Telerge, eu trabalhava na área de materiais, na área de suprimento. E aí você vê que eu já tinha uma aproximação, né, com as questões da administração, eu me encantava com aquilo. E depois eu fui, então, trabalhar, levado por companheiros da Telerge, para as obras do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, do Galeão. Era o antigo CCPAI, que era a comissão coordenadora do projeto do Aeroporto Internacional. Naquela época, Marco, essas gestões eram divididas por especialidade das Forças Armadas. Interessante, o Exército tinha gente trabalhando em determinadas áreas, logística, construção de prédios públicos, e a aeronáutica era na administração. Entendi. Ali eu lidei com a administração de suprimentos, enfim. E depois dali eu fui para longe, fui para Roraima. Roraima? Fui para Roraima ainda território para ser transformado em estado, e fui um dos organizadores, e consta lá nos estatutos, da Codesaima. Na época, nós tínhamos a transformação em estado de determinadas regiões que ainda não tinham os pré-requisitos preenchidos para serem estados. Nós tínhamos o caso de Rondônia, nós tínhamos o caso de Roraima, nós tínhamos o caso do Amapá. Que eram territórios e não estados. Territórios, e para cumprir pré-requisitos e se transformar em estado, eu fui trabalhar em Roraima, e aí você tinha a Codesaima, que era a Companhia de Desenvolvimento de Roraima, que passava a ter acesso a recursos do governo federal para desenvolver os seus projetos, tipo usina de leite, matadouro, porque ali você tem um canal direto com a Venezuela. Sim. Você é fronteira, né? E você está numa região que ainda você tem uma predominância de ocupação de áreas indígenas, e aí você vê que tem muitas áreas indígenas que são ocupadas por religiosos
que normalmente são religiosos de outros países. Enfim, né? Então você tinha... Rondônia tinha uma predominância na cassiterita, que é um metal fundido a baixa temperatura na floresta que se transforma no estanho, fonte de riqueza daquele território que se desenvolveu longo. E o governador de lá era daqui do Rio de Janeiro também. E o governador de Roraima também. E Roraima é a questão do diamante. Né? E ali a saída pela Venezuela. Só de curiosidade, o que nós fazíamos assim quando estávamos lá, quando tinha uma oportunidade, era sair de carro, atravessar a Venezuela, chegar no Porto de La Cruz e colocar no ferry boat e ir para o Caribe. Muito interessante. Mas você tem as fronteiras... Passeio legal para o Caribe e tal. Mas para quem era do Rio de Janeiro e está lá em Roraima... Né? Mas aí, trabalhando com a gestão, construímos a Codesama, fizemos implantação de comissão de licitação. Né? Enfim, aí o território se desenvolveu, se transformou em Estado. Né? Mas aí eu voltei para cá, para o Rio de Janeiro, e tinha uma empresa de transporte, uma empresa de logística, trabalhava com ela, e fui para o setor elétrico. Nesse período que eu estava no aeroporto, eu trabalhava perto da Suam, e tinha um grupo da empresa, do conglomerado de empresas do aeroporto, que foi fazer o curso de administração na Suam. E aí eu acabei indo também, porque tinha uma condução de lá da empresa que levava e tal, e aí lá eu me transformei em administrador, mas a gente ainda não percebia tanto a importância de ser registrado. Tanto que eu formei em 78 em administração e fui me registrar em 86. Quando eu tomei consciência, porque eu cheguei no setor elétrico... Até porque, se eu não me engano, nessa época de 78, 79, 80, os conselhos, pelo menos do Rio de Janeiro, estavam sob intervenção do Ministério do Trabalho. Né? Intervenção. Isso é o final da época da ditadura, enfim. Esses conselhos estavam sob intervenção. Exatamente. Né? E aí, eles não queriam valorizar a profissão, eles queriam usar aquilo como uma máquina puramente de... A consciência começa a vir depois. Né? E é onde eu vou me encontrar com você lá em 90, mais ou menos naquele período, e começamos a cochichar e a formar uma direção do que a gente queria para a nossa profissão que a gente vê, né? Mais de 30 anos depois, que a gente conseguiu fazer alguma coisa. Exatamente, né? exatamente. Que a gente conseguiu encaminhar alguma coisa. E aí, nesse trabalho no setor elétrico, eu, mais uma vez, fui cair na área de suprimento, porque já vinha com a experiência lá de cima. Né? Lá eu fui secretário executivo, respondi pela diretoria administrativa, depois fui assessor especial da presidência, porque o meu diretor administrativo foi ser presidente, respondi pela presidência alguns momentos, e até que veio a privatização. Né? Participei do processo de privatização, já estava regularmente registrado no conselho, né? E aí eu já fazia parte do sindicato. Já naquele final de 89, 90 para 91, participamos das primeiras eleições e coisas mais ou menos desse tipo. E aí fui ficando, depois passei a ter uma vida mais intensa no conselho. Fiquei no setor elétrico, na Serge, até a privatização, né? E depois voltei e tive um período que fui eleito no conselho, né? E depois tivemos um mandato juntos. Foi, é verdade. Né? Com você também. E a gente foi tentando trazer o que eu e você também, e outros companheiros, aprendíamos no dia a dia do nosso trabalho, trazer também para dentro do conselho. As para demandas, que o conselho não fosse, né, um lugar que somente gerasse decisões de interesses de pouca gente, em detrimento de uma quantidade imensa, né, de pessoas que se formam, não se registram e não exercem a profissão. É verdade. A não ser que haja algum interesse, né, que a gente não gosta de mencionar, né, que incentivasse essas questões. Então, tivemos sempre uma luta, fui responsável pela fiscalização no Conselho durante algum momento, depois eu fui trabalhar no Rio Centro, trabalhei na Prefeitura do Rio de Janeiro, ajudando a organizar pela primeira vez os concursos
os concursos realizados com utilização de tecnologia. Eu fui acusado, inclusive, de diversas formas, de ter acabado com a indústria das apostilas, né? Porque sempre que se anunciava um concurso, você dizia que ia ter inscrição em determinado dia, em determinada hora, aquelas filas imensas, e aí todo mundo vendendo apostila para quem estava na fila, se sacrificando para tentar uma vaga. Passamos a fazer inscrição online e depois capacitação para os concursos. Enfim, foi um caminho interessante que foi seguido. E depois continuei sempre no Conselho. Fui eleito para ser conselheiro federal pela primeira vez em 2014. Tive o prazer imenso, porque eu já levava na minha cabeça o sentimento de que o que nós precisamos, sabe, Marcos, é definir o nosso campo de atuação. Mas antes de a gente entrar nessa questão do campo de atuação, eu queria só que você explicasse, porque muita gente vai assistir a essa entrevista, ou vai ouvir, né, a entrevista, ver e ouvir, mas não, ainda fica meio perdido o que é um Conselho Regional de Administração, que cuida dos administradores, o que é um Conselho Federal. Então, em rápidas palavras, o que é um Conselho Regional, para a gente poder entrar na sua função atual, que é Conselheiro Federal, que é de grande importância e muitas vezes mais desconhecida ainda o que faz um Conselheiro Federal do que um Conselho Regional. Então, um Conselheiro Regional. Então, rapidamente, o que é um Conselho Regional, para a gente já entrar na questão do Conselho Federal, e a gente fala dos campos de atuação e por aí vai. Você teve um período, né? E nós não precisamos agora aqui falar da história da profissão, claro, não é o caso. Em outro momento. Mas as profissões, os contadores, os administradores, enfim, os advogados, eles tiveram as suas leis específicas, não é? Que criou cada lei de per si, não é? O que cada profissão tinha como responsabilidade, de que maneira que se organizaria para cumprir essas responsabilidades, né? Então, naquela época, você tinha, para nós, na nossa lei, que é a 4769, de 65, nós somos uma profissão com um pouco mais de 50 anos, uma profissão jovem, podemos assim dizer, que definia a estrutura, não é, com um Conselho Federal e com os conselhos regionais em cada estado, né, para que se fizesse o registro e que se fizesse o acompanhamento da formação dos alunos em administradores. E a fiscalização do exercício. E logo a seguir, a fiscalização do exercício profissional, que inclui não só o encaminhamento dos profissionais para as vagas abertas no mercado, mas como abrir novas vagas. Como que você abre novas vagas? Mostrando, e para nós, e você sabe muito bem disso, sempre foi didático, porque ser fiscal não é você aterrorizar, não é porque você tem poder de polícia administrativa que você vai destruir as organizações, é sim fazer com que elas entendam a necessidade de ter um administrador no seu quadro. Até porque destruir uma organização, a gente vê muito esse exemplo hoje no Brasil, quer dizer, você destruiu algumas empresas e os empregos. Claro. Às vezes, você pode sancionar o mau gestor, o mau empregado, enfim, dependendo da situação, mas a empresa tem que ser preservada, porque a empresa é onde... Tem um antigo colega nosso que sempre dizia e sempre diz que o emprego é um patrimônio familiar. Isso, exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a destruição de um emprego, quanto mais de 100, 250, 1.000, enfim. Agora, o importante, Marcos, é lembrar também que as organizações são feitas de pessoas. Exatamente. Né? Então, são pessoas destruindo pessoas. Então, a gente acredita que quando a gente tem um bom gestor, essa situação não vai acabar. Não? Então, você vê o seguinte, você dá um pulo, vamos supor assim, de mais de 50 anos, e você vê a gente falando da preocupação com as organizações, da preservação, e nós chegamos hoje e já falamos de compliance, né? Já falamos de integralidade, que são os dois projetos que eu vou encerrar a minha fala quando encerrar, dizendo que é o foco nosso para o ano que vem. O compliance é importantíssimo. Sim. Né? E você vê o seguinte, hoje a gente tem, não tem problema, qualquer um olha hoje e vê a situação da Petrobras, que ainda está conseguindo respirar porque tem um compliance que diz que o presidente tem determinados pré-requisitos para cumprir para poder ser presidente. E é o que está evitando o caos total. Né? Mas essa é uma situação interessante. Então, a gente tem que cuidar dessa situação. Essa é a forma hoje que a gente fala,
né, de compliance, e há 50 anos atrás a gente falava de reserva de mercado, ética. Né? Você vê o seguinte, a gente fala muito hoje de corrupção, né? Mas a má gestão é pior do que a corrupção. É verdade. Mas só voltando um pouquinho à questão do Conselho Regional, isso, então o regional, a função principal é fiscalizar, criar mercado e orientar as universidades que formam também, né, em seus quadros a levar a ciência da administração. Em nível regional, em nível estadual. Né? Exato. Aí você precisava ter um núcleo central, que seria o Conselho Federal, que existe em todas as profissões. Hoje nós temos 32 profissões regulamentadas. Todas têm seu conselheiro federal, o seu conselho federal e as suas estruturas regionais. Essa é a organização vigente no nosso país e que incomoda. E que hoje, Marcos, infelizmente, é alvo de diversas PECs, projetos, né, de alteração da Constituição, a reforma sempre tentando acabar com as profissões regulamentadas. Né? E a gente tem que entender a importância social da profissão da administração. A gente entende a responsabilidade social de todas as profissões, mas a nossa é importantíssima. Por quê? Porque nós somos hoje guardiões para boa gestão. Porque muita gente muito menos do que da corrupção até. Muita gente confunde a profissão com a função. Quer dizer, há essa mistura e acaba se questionando, qualquer um pode administrar, qualquer um sabe administrar. Peraí, uma coisa é a profissão, outra coisa é a função. A administração, o termo é um termo genérico, muitas vezes, por conta das atividades, né? Mas a profissão, ela tem o seu escopo definido em lei e tem suas atribuições muito necessárias e, como você falou, uma responsabilidade social muito grande por conta que um mau gestor quebra uma empresa. Sim. Uma empresa quebrada, ela pode colocar na rua dezenas, centenas de trabalhadores que, por sua vez, têm suas famílias, que, por sua vez, fazem movimentar um mercado consumidor no seu entorno, de onde a pessoa mora, ou então o mercado de automóveis, o mercado de supermercados, enfim, tudo isso. Então, você tem que tomar muito cuidado, né, com os empregos. Né? Veja bem, cada vez que você faz uma colocação, me incentiva a tocar assuntos que surgem hoje, né, referentes à nossa profissão. Um exemplo, você faz o seu curso, se forma. Você tem direito ao registro, registro provisório. Mas aí, por uma questão de outros ministérios, de outras burocracias, você não consegue o teu diploma naquele prazo que te foi prometido. E aí? Você perde o seu provisório, porque tem conselho que agora quer cancelar o registro, porque você não apresentou o diploma, não foi por sua culpa. E aí, porque é caro também você emitir um diploma, pagar uma taxa e por aí vai. Né? Então, essas questões, elas estão hoje linkadas. Mas você não pode pensar só nisso quando, de repente, você vê um companheiro dizer assim, não, mas aí vai diminuir a receita. Não é a questão que você está discutindo da receita. É a questão daquela criança que estudou, perto do microfone. Daquela criança que estudou, que se formou, que é um administrador, que exerceu o seu direito de se registrar e que agora não está tendo o retorno do governo de lhe entregar o seu diploma, ele vai ser cancelado. Então, são questões que a gente continua discutindo e isso surge em estudos de market share. Só para você gravar, o nosso market share é baixíssimo. A gente não registra quase que percentual nenhum de quem se forma. Né? Então, voltando à questão, a gente tem lá a nossa organização, só que, veja bem, pela própria lei, né, a lei define que você tem um Conselho Federal e tem os outros conselhos regionais e que o Conselho Federal é o normativo. Ele, como normativo, ele cuida também da fiscalização não profissional. A fiscalização profissional, ele normatiza, mas a fiscalização do exercício, da gestão de cada um daqueles. Do sistema, como um todo. Quer dizer, o Conselho Regional fiscaliza o mercado de trabalho, defende o mercado de trabalho do administrador, trabalha em conjunto com as universidades, faculdades, com o público em geral. Sim. Com normas emanadas do CFA. E o CFA, ele fiscaliza, sim, os conselhos, que, por sua vez, fiscalizam a profissão. Quer dizer, é todo um sistema chamado sistema CFA-CRA. Né? E só para a gente fixar, nós somos o podcast independente Fala ADM,
E a gente está aqui hoje com Jorge Humberto, conselheiro federal do CFA, Conselho Federal de Administração, que está dando para a gente um apanhado da questão da profissão, dos conselhos regionais e mais especificamente do Conselho Federal, que o Jorge Humberto é o representante do Rio de Janeiro, junto ao Conselho Federal de Administração. E lá o federal, Jorge Humberto, como é que é? Tem um presidente, tem a diretoria, os representantes, os conselheiros federais por estado se reúnem uma vez por mês, 2 vezes por mês, enfim, discutem, debatem. Como é que é mais ou menos a dinâmica disso? Fica em Brasília, né, o Conselho Federal, né? Marcos, cada profissão tem uma dinâmica. Né? A nossa organização ela é mais ou menos compatível com as organizações dos outros conselhos federais. Né? Isso porque você consegue ter um conselhão que tem lá os 32 e essas questões são discutidas para não haver grandes discussões, grandes defasagens, divergências. Por quê? Porque você tem profissões, isso é normal. Nós temos que ter sempre abertos a tudo. Tem profissões que são mais politizadas, tem profissões que são menos politizadas. Então, essas questões, elas interferem, mas elas têm que ser resolvidas de uma maneira que interesse a todos os profissionais das profissões regulamentadas, com um determinado equilíbrio. Até porque toda profissão tem pessoas num campo ideológico, de outro campo ideológico. Exatamente. Mas eu acho que, de repente, o que mais aproxima as pessoas, por incrível que pareça, se você estiver numa festa, numa conversa qualquer, num bate-papo, eu acho que o que mais aproxima as pessoas não é nem a questão você é do Rio de Janeiro ou você é de São Paulo. Não, mas você sou administrador. Aí você encontra uma outra pessoa nessa festa, nesse evento, nesse jantar, que também é administrador. Eu acho que isso aproxima muito mais as pessoas, né? As pessoas se aproximam muito mais com a questão da profissão. Você vê uma coisa, eu faço parte do conselhinho. O Rio de Janeiro também tem um conselhinho. Então, o que explica que reúne as mesmas empresas para discutir. E aí eu pude entender a importância do podcast, a importância das lives, não como desenvolvimento da vaidade pessoal de cada um, mas sim da qualidade da informação que a gente traz, né? E da disseminação de resultados. Né? Então, eu começava a participar, aí, em plena pandemia, o pessoal da enfermagem sofrendo da maneira como estava trabalhando, sem ter proteção, não sei o quê. Isso foi politizado, você sabe muito bem. Sim. Mas eu entendi o problema deles e ajudei. O pessoal da enfermagem, o pessoal da área toda de saúde, que foi vítima muito forte da questão da pandemia, porque nós podíamos trabalhar de home office. Eu, você, né, os administradores, os engenheiros, mas eles não. Eles não tem que ser na frente do problema, junto ao problema. Então, essa, mais ou menos, é uma situação em que criou a amizade também, a amizade profissional, no sentido de todo mundo interagir e de todo mundo se ajudar. Te dou um outro exemplo. A nossa profissão, ela está lá, ela tem 50 e poucos anos, mas veja bem, ela não define o nosso campo de atuação. Eu vou fazer uma diferença clara aqui. Você tem um contador. Está escrito na lei que o balanço obrigatoriamente é assinado pelo contador. Sim, claro. No nosso caso, o nosso presidente do federal diz que é claro, mas não é. Não está escrito o que o administrador assina. É verdade, isso é verdade. Então, isso é uma reivindicação antiga dos administradores. Em 2015, nós construímos um PLS. Por que PLS? Se faz só um PL, quando o deputado federal perde o mandato, o PL morre. Quando ele é PLS, ele passa para o outro. Projeto de lei do Senado, um PLS. Do Senado, isso. Então, nós fizemos o PLS 439, que fui eu que encaminhei, tive essa chance, né, para o Senado. E o PLS até hoje está vigindo. A gente ainda não conseguiu, porque ele vai sofrendo emenda aqui. Por quê, Marco? No momento em que eu ou você, né, dizemos assim, admitir pessoas é privativo do administrador. O pessoal da área de psicologia diz, não, porque nós é que fazemos os testes, nós que fazemos o exame, é privativo nosso. E aí você briga, e aí os parlamentares que entendem que por exemplo, psicólogo, vetam o nosso encaminhamento. Sim. Então, o que tem que haver? Sinergia, amizade. Aí desenvolvemos contato com os conselhos de psicologia, com os outros conselhos, e aí fomos trabalhando, cada um é o ganha-ganha, não é o ganha-perde. Então, a gente conseguiu estruturar e o PLS continua até agora.
E aí a gente tem estratégias, vai mudar o parlamento. A gente não quer que o processo, por exemplo, seja arquivado. Aí, para você ter uma ideia, nós conseguimos agora um contato com um senador do Pará, que tem amizade com um conselheiro federal do Pará, e ele está pedindo para ele, o nosso PLS, que está na Comissão de Turismo, para você ter uma ideia, para ele avocar, para a gente juntar um substitutivo, e a gente já vai vir o ano que vem com um substitutivo, mas ele está vivo. Nós precisamos disso. Enquanto não tiver o campo de atuação nosso definido, bem definido, a gente vai estar sempre. Porque o campo de hoje, a lei 4769, ela fala das atribuições e tal, mas fica de forma, não digo genérica, mas não amarra. Você precisa ter amarrado o que caracteriza cada uma daquele campo privativo. E aí, vamos supor, vamos fazer uma simulação. Futuramente, você é o presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Aí você chega lá, tem um processo em andamento contra as empresas que têm no seu objeto social holding. Mas sabemos que a holding, a participação, ela é campo privativo do administrador. Mas a justiça já não entende tanto assim. Então, você tem processos que somos vitoriosos, processos que perdemos. Então, a gente precisa juntar isso de uma forma mais objetiva. A gente precisa, depois que a gente tiver esse PLS determinado que aquela atribuição é nossa, não há que se questionar. Então, hoje, você tem já situações em que o advogado vai dizer: você não entra com esse processo aqui, não faz essa autuação, porque a justiça vai devolver. E quando ela devolve, você perde, além disso, você paga. E aí você fica sujeito às questões legais de que você gastou mal. Então, tudo isso precisa ser analisado com bastante carinho e com bastante atenção. Mas, veja bem, a lei, para aquela época, ela era perfeita. Sim, isso aí em 1965. E aí vou te dar um exemplo claro. A lei diz que você, quando você firma algum contrato, tem que ter a assinatura do advogado. A lei diz que o balanço só pode ser assinado pelo contador. Eu sou vogal na junta comercial, as empresas se registram lá. Então, antes, as empresas, para se registrarem, obrigatoriamente tinha que ter a assinatura do vogal, a assinatura do advogado ou do contador. Só um parêntese, rolou legislação daqui, emenda dali, vai se discutindo a questão de facilitar o registro empresarial, e se chegou à conclusão de quem assina, se declarar que aquela documentação é verdadeira e as informações ali contidas são verdadeiras, eu aproveitei e na junta comercial foi feito uma resolução dizendo que qualquer um que assine a entrada do processo com aquela declaração padrão que nós criamos, o processo anda. Qual foi a intenção? Que o administrador que trabalha numa empresa, ele hoje pode fazer as alterações nos contratos das empresas, entrada de projetos de empresas novas, desde que a assinatura seja digital e que ele faça essa declaração. Isso foi abrir um mercado de trabalho para o administrador. Mas isso é privativo de um administrador ou não? Não necessariamente. Não, veja bem, pode ser qualquer um com a assinatura digital. Entendi. Desde que a declaração declara para todos os fins que a informação... Barará. Porque você tem uma outra confusão que é estabelecida, e outro dia foi objeto, inclusive, de discussão no Conselho Federal. A lei diz que quando você cria uma sociedade limitada, você tem um sócio administrador. Esse sócio administrador, ele não é o administrador. Sim. Não é que tem a profissão de administrador. Mas alguns querem ir ao absurdo de exigir que seja. Entendi. E aí você esbarra na lei, o juiz, eu não estou dizendo que tem que ser um administrador. Estou dizendo que tem um dos sócios é o administrador. Então, que aí seria a função, não o cargo e nem a profissão. Porque como é o nome administração, realmente é um nome que às vezes pode causar umas certas divergências de entendimento. Totalmente que gera. Tivemos essa discussão lá em Brasília há pouco tempo, que um conselheiro propôs e quase que passou, que todos os administradores das sociedades limitadas eram obrigados a registrar. Como é que vai obrigar a registrar se ele não é formado em administração? Sim. Então não pode ser, mas o juiz não está dizendo que tem que ser administrador formado para ser administrador na sociedade.
Porque você tem 4, 5 sócios, alguém vai responder juridicamente por aquilo. Escolhe um, é esse. Agora, isso aí você também traz a discussão, o entendimento para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, que existe dentro das empresas, dependendo do ramo de atividade, empresas que sejam obrigadas a registro nos conselhos regionais de administração a figura do responsável técnico. Aí sim, tem que ser um administrador. Explica um pouquinho isso aí, porque é importante, né? Porque você falou essa questão do sócio administrador, que é uma coisa, mas isso aí é específico. Mas tem empresas que elas necessitam, são obrigadas a apresentar um administrador formado, registrado nos respectivos conselhos estaduais como responsável técnico. Então, esclarece um pouquinho isso aí. O que é a responsabilidade técnica? Você tem dentro de uma organização a área de materiais, a área de suprimentos. Você tem diversas áreas que são de competência do administrador. Agora, o objeto da sociedade, se enquadra nos parâmetros da 4769 e obriga a que aquela empresa tenha registro no CRA, ela tem que ter um administrador responsável. E aí é o profissional de administração. Formado e registrado no respectivo CRA. Então, uma questão, Marcos, que eu participei uma vez, eu acho que você vai lembrar também disso. Nós participamos de uma discussão em que nós fizemos o levantamento e verificamos que tinha administrador que era responsável por 4, 5, 6, 10 empresas no conselho. Isso significava que não era um caminho interessante. Claro que não. O ideal é que cada uma tenha um. Sim. Até porque abre mercado de trabalho também, abre fonte de renda para os administradores. Isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, é humilhante e precisa ser acabado em você ser responsável técnico de uma empresa em troco do pagamento da sua anuidade. Isso aí é humilhante, realmente. E pior que, infelizmente, tem colegas que aceitam isso. Né? Então, você tem duas situações. Essa situação de que a empresa precisa de ter o administrador responsável de acordo com com o seu objeto. O que aconteceu é que na Lei 8666, no artigo, se não me engano, é o 31, porque ela agora já sofreu determinadas alterações, a lei dizia que para você participar da licitação, você tinha que ter registro no conselho referente ao objeto da licitação. De maneira, existem várias outras áreas, né, que precisam também de responsabilidade técnica, né? Tudo aquilo que está na Lei 4769, sim, que ainda um pouco de forma genérica, mas de qualquer maneira já está pacificado dentro dos conselhos regionais do entendimento. Isso, né? Isso. O que ocorre é que a gente tem sempre mais a abertura, porque eu penso assim, eu era acusado assim, porque criou-se uma empresa de motoboy, pós-service. Eu falei, tem que registrar. Mas por que a empresa de motocicleta vai registrar? Porque, você está contratando pessoas. Porque eles contratavam um motoqueiro que tinha que ter uma motocicleta. Então, você está contratando uma pessoa. Pô. Então, aquela gestão tinha que estar registrada no conselho, não os motoboys. Mas a empresa, sim. Uma empresa de transporte. Se ela faz uma empresa de transporte que ela faz uma carga direta São Paulo-Rio, ela vai lá, pega 10 toneladas, bota no caminhão, chega aqui no Rio, entrega no depósito 10 toneladas. Acabou. Mas se ela é uma empresa de mudança, se ela é uma empresa de logística, se ela faz entrega, se ela faz arrumação no depósito, se ela faz logística, ela tem que registrar no conselho. Não tem jeito. E aí você discute, você briga. Tem questões que hoje eu não quero discutir ainda aqui, porque está ainda, eu acho que pouco amadurecida, a questão dos condomínios. Porra, não é? O condomínio tem que ser sempre... o síndico tem que ser administrador. Isso é um equívoco, não é assim. Você mora no seu prédio, você não é administrador, você foi eleito síndico. Como se fosse eleito para a direção de uma empresa, mas você foi diretor eleito. Então. Agora, você é síndico e vai colocar um gerente dentro do prédio. Aí você tem que botar um cara que seja... Ou então a empresa que administra o condomínio, né? Tem que ter um responsável técnico. É também, isso. Né? Aí, mas o balanço que aquela empresa vai fazer para o condomínio não é o administrador, é o contador. Então, o que eu propus, estou dizendo para você, primeira pessoa que eu estou falando isso, para o presidente do CRC, vamos nos juntarmos, né? Ele concordou, e vamos desenvolver o seguinte tema: administração e contadores, administradores e contadores no Rio de Janeiro é ótimo para a sociedade, é um avanço, é um progresso, e acabar com a disputa. Ele já entende
comigo que muita coisa que ele diz lá que é dele é nossa. É. E eu já entendo que muita coisa que é dele a gente diz que é nossa. E é só ajustar. Então, à medida que a gente avança, a gente precisa também ter contato com as outras profissões, com as organizações das outras profissões, para que a gente possa avançar. Com os economistas, com os contadores, todo mundo tem alguma coisa sempre para ajudar. Os advogados, a gente hoje entende que os advogados têm uma capacidade muito grande, não é, de registrar as suas súmulas, os seus materiais em bancos de dados. Essa gestão é o antigo camarada do OIM nosso, que fazia isso. Então, o escritório de advocacia pode ter um administrador lá para dar um resultado melhor para eles. Mas não significa que o escritório de advocacia vai se registrar no Conselho Regional de Administração. É uma coisa o profissional que atua em determinada área dentro de uma empresa, e outra coisa é a atividade da empresa. Pode ter muitas vezes que você tem uma empresa que a atividade tem que ser registrada no Conselho e dentro dela, claro, como é uma empresa, tem vários departamentos e vários deles tem que ter administradores gerenciando ou dentro da determinada atividade, né? Então, e tem empresas que não. Você tem a empresa formal, ela tem, claro, os departamentos dela, continua tendo cargos privativos, atividades de administradores na parte interna dela, porém não é uma empresa que atue numa área, num ramo de administração, então não precisa de registro no Conselho. Então são coisas que tem que ficar bem esclarecidas. Agora, uma outra coisa importante, Jorge Humberto, é a questão também até redundante, da responsabilidade do responsável técnico. Muitas vezes, aquilo que você já comentou aqui, a pessoa assina, troca a sua assinatura como responsável técnico em troca de um pagamento de uma anuidade dele do conselho ou então de uma remuneração ínfima, mas o risco é grande, né? Claro. Também. A pessoa que assina como responsável técnico de uma empresa, pode ser até de qualquer ramo, não só de administração, mas você está assinando, você está dando. Se você não estiver atento ao que está assinando e acompanhando o que aquele relatório significa, você pode estar assinando o fim da sua carreira profissional. E um crime, responsabilidade civil e criminal, né? Claro. É bom que isso fique bem claro para as pessoas. Né? Não é só assinar por assinar. Não, a gente volta, então, na organização. Né? Quer dizer, o Conselho Federal é normativo, né? E aí você tem normas que regem o exercício da responsabilidade técnica. Sim. Né? E aí, aonde que decide essas questões? No Conselho Federal. Ou seja, você tem um processo de fiscalização, o processo prossegue, e aí, em grau de recurso das partes, o processo vai encaminhar e vai ser decidido no Conselho Federal de Administração, porque ele é o normativo. E nessa situação é que essas distorções que você coloca, a gente vai tentando corrigir. Porque quando uma situação dessa aparece claramente, a gente corrige. E a gente altera. Então, essa é uma questão importante de que o Conselho Federal é o órgão responsável pela resolução das atividades operacionais, do cumprimento da legislação de cada Conselho Regional, assim como da ética. Sim. Então, essa é uma outra questão bastante forte que a gente cuida lá, né? Porque você tem a decisão dos processos feitos originariamente nos regionais, somente são concluídos no Conselho Federal. Por quê? Porque a gente entende que tem que ter muita responsabilidade na criação de um processo de ética e com a sua finalização. Sim. Né? Então, a gente não pode entrar na lógica de irresponsáveis que minimizam as coisas. Não é uma simples advertência. A advertência acaba com a vida do profissional. É verdade. Né? Então, a gente tem que cuidar dessas questões e aí a gente hoje está muito mais preocupado com as questões de compliance, né? Para poder evitar essas situações. O Conselho Federal avança muito largamente nisso. E outra questão, sabe, Marcos, que a gente precisa entender é que cada um tem a sua atribuição. Por exemplo, o Conselho Federal ele vive da arrecadação que ele faz, né, da anuidade que o profissional paga ao Conselho Regional. Então, aquele valor é recolhido pelo Conselho Federal de todos os 27, o sistema é federativo, e a partir daí ele vive e remunicia os conselhos, porque você sabe muito bem que o poder do Rio de Janeiro é me desculpe, porque não é nada pejorativo nem diminutivo, mas a Roraima é outro. Amapá é outro, mas ele também é Conselho Regional de Administração. E o roraimense, né, é administrador também. Então, aí você tem projetos do tipo PRODER, que pega parte desse dinheiro que é arrecadado e volta
em recursos para aqueles conselhos. Mas a gente está incentivado sempre aonde? A fiscalização. Projetos de fiscalização, projetos de formação profissional. Então, essa fiscalização não é só do exercício profissional do administrador enquanto administrador, é também se as empresas estão ocupando os cargos privativos por administradores, para defender o mercado de trabalho do administrador. Porque uma coisa que se confunde muito, sabe, Marco? Você pega, por exemplo, a empresa ali, assim, Magazine Luiza. Magazine Luiza, aí você vai lá e descobre que tem um administrador que não está exercendo. Está exercendo, mas não está reconhecido. Aí você vai, autua. O Magazine Luiza não é isso. Você tem que fiscalizar o exercício profissional e exigir que ele cumpra. Mas quando você autua, o juiz diz assim, mas o Magazine Luiza não é empresa de administração. Você fala, mas não estou atuando a empresa, estou atuando a empresa pela função de administração que ela tem no seu interior e não está ocupado por um administrador. Mas para você ver como é que a discussão é difícil. É difícil. Explicar as coisas, às vezes, fica difícil. É difícil. Então, ele entende o seguinte, se a empresa não é de administração, você não pode autuar. E aí isso acaba prevalecendo. Então, isso tudo vai avançando. Aí a gente tem, por exemplo, as áreas financeiras. Não é no Conselho de Economia ou no Conselho de Contabilidade a gestão financeira. A questão contábil e financeira é uma coisa, a questão da gestão financeira é outra totalmente diferente. E tem as chamadas áreas de sombra, né, que pode ser tanto o administrador, o economista, quanto o contador. Então você vê o Conselho Federal retornando os recursos que ele arrecada, né, em benefício para os regionais. Mas aí você vê que aí, de repente, aparece o regional que quer ser tudo. Vamos supor, você pode ter um sistema de rádio no Conselho Federal que atende o Brasil todo. E aí você não precisa ter um sistema de rádio em cada regional. Porque hoje a tecnologia permite isso. Falam web rádio, né? Então você tem a web rádio, a web TV, porque hoje... Né? Então, essas questões são questões que podem ser apaziguadas. E aí o recurso passa a ser melhor investido. Sim. Passa a ter um melhor resultado. Não é porque o administrador ele é brasileiro. Ele não é administrador do Rio de Janeiro, ele não é administrador do Paraná, de São Paulo. Não existe esse tipo de competição. E aí, o que acontece? Como você tem o dinheiro que vem do administrador, que pagou a anuidade no Conselho, e ele veio para o Conselho Federal, aí o Conselho Federal é auditado, ele tem que fazer as auditorias, ele tem que fazer as prestações de conta, e cada conselho também. Isso para esclarecer, os conselhos federais de administração regionais são acompanhados, auditados pelo Tribunal de Contas da União. Tem que cumprir as normas emanadas pelo Exatamente. TCU. Aliás, hoje teve uma notícia que apareceu assim, e eu até recebi também, dizendo que você tem o Sindicato dos Empregados dos Conselhos, né? Divulgando que agora os conselhos estão subordinados ao Gabinete Civil da Presidência da República. E a história não é bem assim. É como que, eu vou fazer aqui uma paródia, como se você estivesse comemorando o gol do 7-1 que a gente levou da Alemanha. Né? Você não pode ficar subordinado ao órgão de controle. O órgão de controle é para você ser orientado. Então, essa discussão, ela existiu, ela é originária na PEC 32, na reforma administrativa, que coloca subordinada ao gabinete da presidência conselhos, mas não são esses, né? E uma supervisão do gabinete civil. Mas não é supervisão fiscalizatória, é uma supervisão. Então, essa supervisão ela foi toda enxuta, ela foi toda discutida com todos os conselhos. Ela não entra em questões definitivas e prioritárias, por exemplo, como jeton, periodicidade, atribuição, nada. Aí você tem uma questão que, infelizmente, permeia, né? Não só a nossa profissão, mas todas. Você tem uma discussão antiga de que os funcionários dos conselhos queriam ser estatutários. Né? Não foi conseguido isso. Né? Agora, há pouco tempo, a ministra Carmen Lúcia encerrou totalmente essa possibilidade. Todos podem ser seletistas, contratados por concurso, enfim. Então, se buscava muito, porque existem vantagens de você ser, servidor público, né? Estatutário. Acontece que os conselhos não criam fundo. Então, vai te aposentar como estatutário com que dinheiro, com que recurso? Vai ser colocado no tesouro, né? Então, tem toda essa discussão. Então, a partir daí você tem questões que são muito ruins, você sabe disso, que são as denúncias, são as informações, enfim, tudo isso que movimenta
todo esse sistema, a partir de que você está dentro do conselho, você está sujeito a essas situações. Né? Então, aí de repente eu estava divulgando, não, agora vai ser subordinado ao gabinete civil da presidência da República. Não é nada disso. Para a gente, na questão do Conselho Federal, queria ver contigo, hoje, você é o conselheiro federal que coordena, né, a Comissão de Acompanhamento Parlamentar, não é isso? Eu sou coordenador da Comissão Especial de Assessoria Parlamentar. Né? Tá. O que essa assessoria entrega? Uma vigilância completa, dioturna, sobre todo o movimento no nosso legislativo de questões e de ações que podem interferir na nossa profissão. Vou dar uma ideia muito simples. Hoje, nós temos 12 projetos de lei tramitando e que tratam, sabe de quê, Marco? Acabar com a anuidade, reduzir a anuidade. Se você acabar com a anuidade, você acaba com o sistema. Né? As profissões, elas se constituem, na verdade, num elo importante da sociedade. Elas são importantes para a sociedade. Então, você vê 12 projetos de lei andando, acabando com as anuidades dos conselhos. Essa é uma questão que a gente tem que combater. A gente toma conhecimento e aí busca os parlamentares para ter contato. Ao longo do tempo, a gente tem uma bancada já dos administradores. Agora você tocou no assunto da anuidade. Agora, muitos administradores ou de outras profissões também, que realmente seria muito bom que essas anuidades, que se acabasse com a cobrança de anuidade por parte dos conselhos, que os conselhos acabassem. Você, como conselheiro federal, como é que você responde, dizendo que isso é o custo do Brasil, como é que você responde isso? Quer dizer, você acha que falta o conselho mostrar, os conselhos de modo geral, não só de administração, de outras profissões, mostrarem a sua importância para a sociedade, a sua importância para os profissionais e, ao mesmo tempo, retornar para esses profissionais algo concreto, né, da sua atuação, mostrar o que é a fiscalização, o que é o registro, qual é a função social do conselho. Eu particularmente, acho que isso é importante, mas você, claro, como conselheiro federal, né, você tem... como é que você responde isso, pessoal? Isso é custo Brasil? Não. Como é que você responde? Imagina, por exemplo, nessa pandemia toda, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina, sem fiscalização, sem recurso, com toda essa situação existente, com toda essa possibilidade, foi uma dificuldade louca nesse país. Imagina o Conselho de Engenharia sem fiscalização. Né? Então, a gente tem essas questões que são assim, bastante importantes e que precisam ser tratadas com muito cuidado. O que você não pode ter é um descontrole. Né? Quando você começa, e o TCU é muito importante nisso, a promover eventos, promover viagens, promover encontros que não trazem nenhum resultado objetivo para aquela categoria profissional, ou seja, para a sociedade, ele sofre sanções do Tribunal de Contas, ele sofre sanções da Polícia Federal, ele sofre sanções do Ministério Público Federal. Entendeu? Então, esse encadeamento é que é importante de ser melhor conduzido. Quer dizer, os objetivos das profissões, eles precisam ser cumpridos. Não é? Eu vou retornar à situação quando nós começamos a conversar. Você pega um processo, né, na semana passada, veja bem, nós não estamos aqui para fazer crítica de governo nenhum, não é esse o objetivo. Aí você pega determinados municípios no Brasil que não têm a menor condição de receberem caminhões altamente, né, equipados, de custo altíssimos. Para quê? De que maneira? E aí você vai e descobre que aquela compra foi resultado de uma licitação mal feita, foi resultado de uma administração de orçamento equivocada, foi fruto, enfim, de algumas falhas, na sua grande parte propositais. Isso a gente chama hoje, né, de corrupção. Sim. Agora, é a corrupção e a má gestão. Por quê? Porque a má gestão facilitou essa corrupção. A má gestão facilitou, porque se houvesse uma gestão, não consentiria isso. Né? Então, você vê que tem projetos
E isso não é porque é esse governo, pode ser esse, pode ser aquele, pode ser aquele outro. Então, a gente entende hoje que a má gestão causa danos muito maior do que a corrupção. Então, por isso é uma das justificativas para que haja a existência dos conselhos, que os conselhos possam ter receita suficiente para manter... Para ter a capacitação. A fiscalização, registro dos Eu vou te dar um exemplo, outro importante do nosso Conselho Federal. Nós temos lá uma plataforma bem desenvolvida já, que se chama IGM, Indicador de Gestão Municipal. O Conselho Federal, esse é um projeto que começou aqui no Rio de Janeiro, né? E hoje ele está na Câmara de Gestão Pública do Conselho Federal e é um sucesso pelos municípios do Brasil afora, porque ele pega índices de diversas origens e transforma aquilo em indicadores de gestão para aquele município. Aí você consegue, por exemplo, detectar que você tem uma companhia de água em um determinado município, o custo da folha da folha da mão de obra dele com funcionários estatutários, não sei o quê, é imensamente maior, por exemplo, do que a arrecadação. E tocando nesse aspecto... E aí você ranqueia, tá? Sim, mas nessa questão do índice de acompanhamento dos municípios, você falou da questão da boa gestão, eu me lembrei também agora que você foi, durante um curto período de tempo, presidente do Conselho Regional aqui do Rio de Conselho Regional de Administração aqui do Rio de Janeiro, um curto espaço de tempo. Mas nesse curto espaço de tempo, uma das coisas que você providenciou, algo que era meio que uma coisa meio fechada, uma caixa preta, que não teria muito sentido porque é uma agência pública, né? O Conselho é uma autarquia pública, né? Que você, dentre outras coisas, você disponibilizou a folha de pagamento dos funcionários e servidores no site do próprio Conselho, algo que nunca tinha acontecido, né? O que te motivou isso? Isso realmente é importante mostrar para a categoria como é que a máquina, quanto custa essa máquina, não é isso? Você tem sempre, né, o gestor que interpreta de uma maneira em que ele consiga atender a todo o administrador que contribui, né? E tem o que interpreta de que aquilo não tem que ser de competência de discussão daquele administrador que contribui. Eu sou do lado de que tem que ser sempre aberto e proporcionar a discussão. Então, o que acontece? Você entra e assume a presidência de um conselho. Você chega lá, você tem um quadro que está lá. Né? Você não está admitindo ninguém, você está lá. Você tem todas aquelas práticas, então você tem que se adaptar, entender aquelas práticas. Né? Então, eu não fiz a transparência só disso, fiz dos concursos, das compras, das licitações, mas nada incomodou mais do que realmente a exposição das folhas de pagamento. Por quê, Marco? Porque, veja bem, você assume uma gestão em que você tem uma arrecadação e 70% é mão de obra. Né? Eu me lembro bem que logo depois um grupo que tentou, inclusive, ganhar a eleição, explorou muito bem esse tema lá, dizendo assim, um grupo de servidores ganha 1 milhão por ano. E o que foi para o administrador? O que retornou para o administrador? O que agregou para aquele administrador que pagou aquele 1 milhão ali? Então, é dentro dessa linha, dessa discussão, que eu tomei essa iniciativa de colocar para todo mundo. Né? Com certeza gerou processo de Ministério Público, Ministério Público do Trabalho, respondi a uns 60 processos lá, mas foi bem prazeroso, porque não tinha o que se esconder. Né? Então, esses são processos que existem, que continuam. O Conselho Federal prima muito pela transparência. Né? Se você olhar, a gente divulga tudo que pode. Hoje mesmo eu estava... Inclusive tem uma lei federal que obriga. Sim, mas veja bem, se você deixar o mau gestor, ele sempre vai dar um jeito de publicar de uma maneira que, verdade. Que favoreça né, outras situações. E aí não respeita a ética, a moral. Então você tem que começar a entender o que é ética, o que é moral, o que é ética com moral, o que é moral com ética, e poder trabalhar. Então a gente tem essa questão e eu fico muito feliz de você ter colocado isso, né? Porque muitos amigos meus sempre falam, Roberto, foi uma grande iniciativa que você tomou, né? E aí, na verdade, eu estava evitando de ter que renunciar. Né? E aí fui indo, mas chegou um momento que você, foram grandes, né? você começa a ter dificuldade. Acabei
por coincidência, logo um ano depois, voltando lá para o Conselho Federal, indo para lá para o Conselho Federal, e trabalhando nessa questão com o Legislativo, Marco, que eu acho que é muito importante para nós. Né? Esse acompanhamento que você faz na parlamentar. Né? É muito importante, porque a gente começa a entender, a gente defende muita coisa. A PEC 108 era uma questão muito difícil. A luta foi tão grande, cara, que você tem uma ideia que acabou só o presidente da República mesmo, de um dia para o outro, e eu não quero mais saber disso aí. Aí acabou com a PEC 108. A reforma administrativa, a PEC 32, tinha um item que dizia assim: o presidente da República pode criar ou extinguir qualquer autarquia. Aí você acaba... Numa canetada. E você tem dificuldade, você tem que ajudar Roraima, você tem que ajudar o Amapá. Né? Aí o cara do Pernambuco está cometendo irregularidade, você tem que punir, você tem que fazer intervenção no Pará, porque esse ano São Paulo também foi reprimido, Paraná, enfim, faz parte do trabalho. Né? Eu acho que se você tem hoje, né, uma população mais ou menos em torno de 360 a 370 mil administradores, é uma representatividade forte. Claro. Né? E aí eu vou encerrar dizendo para você o seguinte: o nosso market share é pequeníssimo. A gente forma e não registra. Então, 360 mil para o Brasil é um número ínfimo. E a gente vem buscando melhorar, mas não conseguimos. Mas antes da gente encerrar esse nosso bate-papo, só um toque. Então, por isso, mostrou a necessidade de se aprimorar os gestores, tanto do Conselho Regional de Administração quanto do Conselho Federal, por intermédio das eleições que periodicamente acontecem no sistema. Né? A cada 2 anos se elege, no caso dos regionais, 2/3 dos conselheiros e 1/3. Aqui no caso do Rio de Janeiro, como exemplo, são 12 conselheiros. Esse ano nós vamos eleger 8 conselheiros titulares e 8 suplentes. Isso. E daqui a 2 anos, 4 titulares e 4 suplentes. Então, quer dizer, essa oxigenação, digamos, a cada 2 anos. E é importante, né, que os administradores registrados em dia, né? Sim. E, no caso, tenham votado na última eleição, que eu acho isso meio estranho, ter que ter votado, acaba que muita gente não participa. Sim. Mas, enfim, eu acho que são coisas que têm que ser aprimoradas. Mas, de qualquer maneira, é importante que os administradores, os eleitores, isso vale para todas as profissões, óbvio, quando a gente fala de administração, não é só administração, acompanhem minimamente aqueles que não se engajem nas eleições como candidato, mas serão sempre possivelmente eleitores. Sim. E até para votar bem, para poder gerir essa máquina, que é uma máquina administrativa burocrática que arrecada, né, um valor elevado para poder fazer essa gestão toda da fiscalização da profissão. Então, isso é muito importante, as atividades de um conselho. Então, é importante que o administrador acompanhe a gestão dos seus conselhos, veja quem é quem são os candidatos, para que possa, né, cada vez mais aprimorar essa participação, essa gestão. E você, como Conselheiro Federal, está encarregado, inclusive, de fazer esse acompanhamento em nível federal também das eleições. Sim. A preocupação do Conselho Federal com as eleições é muito grande. Né? Tanto que a gente busca, não eu, porque, na verdade, a estrutura do Conselho ela é dividida em formação profissional, fiscalização, ela é bem... organizada. Né? Na verdade, os conselhos têm uma subordinação funcional e não hierárquica a essa estrutura. E isso é uma matriz que tem que funcionar, né? Buscando a eficácia para que a gente tenha bons resultados. Então, você tem comissões, como você tem uma comissão eleitoral. E a comissão eleitoral sempre preocupada em evitar que a gente caminhe para o lado da má gestão. Então, você tem hoje algumas questões colocadas no regimento que criam impedimentos, né, de participação em eleição de pessoas que tenham problemas envolvidos órgãos de controle, coisas desse tipo. Né? A gente buscou também, né, seguindo os princípios, né, do direito de todos nós, né, as mulheres também, dentro do regimento eleitoral, tiveram uma definição clara da participação no processo, nas chapas, enfim. É muito bem construído isso, bem desenvolvido. Então, o que a gente precisa, na verdade, sabe, Marco, é que os nossos administradores, eu estou falando dos administradores porque é a nossa profissão, né?
se liguem, votem, participem da eleição. Hoje ela é eletrônica, os sites colocam as informações, certamente alguém vai me conhecer, alguém vai te conhecer, alguém vai conhecer o João, o Manel, o Joaquim, que vai se interessar e vai ser candidato. E a gente precisa participar desse. Se a gente não participar, a gente vai estar sempre ajudando a que quem quer facilitar a má gestão avance. Não tenha dúvida disso. Se o profissional não quiser, não puder ser candidato... A casa é nossa, né? Claro, mas é eleitor, e como eleitor precisa se inteirar, precisa dar credibilidade, não é só isso, dar peso ao processo eleitoral. Que, nos últimos muitos anos, a participação do administrador nas eleições tem caído muito. Então, acaba que você elege conselheiros, diretorias... Tudo bem, formalmente elas estão eleitas e vão cumprir o mandato, mas a participação é muito pequena. Eu me lembro que no último processo eleitoral, se eu não me engano, em torno de 24 mil aptos a votar, 23, 24, alguma coisa assim, participaram do processo eleitoral, acho que não chegou a 5 mil administradores votando, né? Então, quer dizer, de 23, 24 mil do colégio eleitoral, 5 mil, 6 mil, 5 mil, digamos, arredondando aqui, foi na conta de chegada só para ajudar o raciocínio. Quer dizer, um percentual muito baixo e assim vai se repetindo nas eleições anteriores. Então, é necessário que a gente tenha 70%, 80%, 90%, 100% dos administradores aptos a votar comparecendo às urnas, ou como candidato, ou principalmente como eleitor. Né? Você já participou de chapa comigo em eleição de 13, 14 mil votos. Não é? Então, a questão é entender a quem interessa isso. Com certeza não interessa ao próprio administrador. Exatamente. O número baixo. Exatamente. O administrador interessa que tenha um processo eleitoral pujante, disputado, com debates, com as propostas colocadas e com a participação muito grande. Porque assim a profissão se engrandece. Você tem hoje dificuldades econômicas, né? Outro dia estava conversando com um amigo, disse para mim assim, mas o CRA faz tanta palestra, isso aí deve resultar em muito registro e muito voto. Eu falei, não. Você está falando com o estudante. Falar com o estudante não significa que ele vai ser um administrador registrado e vai ser um voto. Porque, de repente, ele acabou o curso e não teve emprego. É verdade. Então, o caminho dele não é o mesmo caminho que eu tive, que você teve. Né? E aí, por isso que eu te falo que o market share é baixíssimo. 360 mil administradores registrados no Brasil todo é muito pouco. Uma população de mais de 200 milhões de habitantes, com não sei quantos milhões de empresas, 6 milhões de empresas parece que tem no Brasil. Exatamente isso. Enfim, realmente é um número muito baixo. Muito pela necessidade do país, inclusive. Né? Exatamente. Então, essas são questões que a gente tem que estar sempre discutindo. E aí, outro dia, alguém virou para mim e falou assim, não, eu vou ser candidato a conselheiro federal. Falei, ótimo. O que você pretende fazer? Não sei. Mas eu, você, porque eu vou a Brasília. Falei, e aí? Aí eu Você me lembrou agora um candidato a deputado federal de um tempo atrás, que a gente não. É um ex-artista de circo e tal, né? Que falava assim: você sabe o que faz um deputado federal? Aí eu também não sei, então vota em mim para eu entender, para eu aprender. Quer dizer, sabe? Vamos supor, parece brincadeira. Já que você deu o exemplo, e você é um cara politicamente bem instruído, com bastante conteúdo, né? O sujeito é candidato a vereador, né? Aí você pergunta, o que você faz? Não, eu vou mexer no imposto de renda. Não tem nada a ver, isso não é atribuição do vereador. Né? Então, o cara disse, não, eu vou ser conselheiro federal e aí eu vou aqui fiscalizar a faculdade do Rio de Janeiro. Isso não é atribuição do conselheiro federal. Não é? E aí vai. Agora, quando você está no Conselho Federal e o Conselho Regional apresenta um belo projeto de necessidade de criar tecnologia dentro daquele conselho e não tem nenhuma, e você tem recurso e você aplica aquele recurso, você vai trazer agregação. Aí você vai gerar emprego, você vai fazer com que você tenha chapas disputando. Isso, né? Traz credibilidade à profissão, trazendo credibilidade à profissão, você traz credibilidade para os profissionais, trazendo credibilidade para os profissionais, que você cria mais empresas e melhores salários. Claro. Por exemplo, o Conselho Federal hoje tem uma Câmara lá de formação profissional, que trabalha muito bem, tem um relacionamento muito bom com os ministérios. Quer dizer, a gente procura ser facetado, né? E aí o que acontece? Hoje você não sabe, mas se você entrar no Conselho Federal, lá no site, procurar, você vai ver que hoje tem convênio
de pós-graduação com empresa internacional, com empresa que não é brasileira, com universidade que não é brasileira, é permitido aos administradores registrados no nosso sistema. E aí lá o CFA não faz diferença de qual conselho que ele está no sistema, qualquer conselho que for. Então a gente está buscando dar dimensão nacional para esses benefícios, e não fazer o benefício do Rio de Janeiro, o benefício de São Paulo, o benefício de Minas, Não, cara. Você pode fazer benefício de forma geral, de forma federal. Isso é federativo. É isso que a gente busca. Então, não adianta você ficar... O Conselho Federal não pode ter na cabeça, não, eu vou dificultar a universidade corporativa do administrador que tem no Rio de Janeiro, porque isso é atribuição minha. Não, ele faz a dele. Mas isso aqui também, de repente, não precisava. Então, são coisas que, de repente, um conselho regional encontra dificuldade no federal, e aí, por encontrar dificuldade no federal, ele desenvolve. No Rio de Janeiro, a gente sabe que aconteceram essas coisas. Mas se você chegar num momento em que haja interação, haja integração, aquilo pode ser transformado num federativo comandado por um regional. São questões para discutir. Agora, não precisa cada um ter a sua universidade corporativa, porque hoje tudo é digital, como você falou. A gente está fazendo essa podcast aqui, podia estar fazendo com outro companheiro lá no Pará, no Rio Grande do Sul, em tudo quanto é lugar. Aliás, a gente pode até depois organizar alguma coisa nesse sentido. Vamos desdobrar esse nosso bate-papo em outras conversas, sobre vários assuntos, porque a administração é um campo tão vasto, tão grande, que merece, para discutir a profissão, né, e os campos de atuação, merece uma série de conversas com vários profissionais de várias áreas, pessoas dentro do sistema como você, que é um conselheiro federal, que é um cargo de extrema responsabilidade, eleito pelos administradores, como regionais, como pessoas ligadas também a outras atividades, outras empresas de vários ramos, de empresas sem fins lucrativos, empresas com fins lucrativos, ONGs, e por aí vai, de uma série de segmentos da profissão. Jorge Humberto Moreira Sampaio, apenas Jorge Humberto, né? Isso. Muito obrigado pelo seu bate-papo, pela sua conversa, pelos seus esclarecimentos. E você, tendo o cargo, tendo a incumbência de ser conselheiro federal, com muita responsabilidade, trouxe para a gente uma série de informações importantes que, com certeza, vai ter repercussão, as pessoas vão perguntar, vão conversar e por aí vai. E depois, se você permitir, bota até o contato do... Eu vou colocar o contato do Conselho Federal, que as pessoas que quiserem algum esclarecimento maior, pode mandar um e-mail para o Conselho Federal, os cuidados de Jorge Humberto, conselheiro Jorge Humberto, que chega até você. Com certeza. E aí você responde as perguntas. Sem problema nenhum. Jorge, você está totalmente liberado para fornecer meus dados, meus contatos, sem o menor problema. Jorge, isso é importante para nós. Claro, cara, Jorge. E também queria transmitir a você, né, os abraços e as felicitações do presidente Mauro Creus, que sabe que eu estou participando também desse podcast com você, que aprecia também muito o seu comportamento e a sua briga, né, pelos avanços da profissão, e que te mandou um fraterno abraço também. Retribua a ele, por favor. Muito obrigado. Obrigado, Jorge Humberto. Valeu.